Olá a todos mais uma vez, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal. Nesse momento eu vou falar sobre tabela verdade, bem simples de entender. Na verdade, peguei alguns exemplos fáceis aqui também. Vamos tentar observar a diferença entre uma forma de falar algo e a diferença de falar usando conectivos diferentes. Então pode ser até a mesma proposição, o mesmo conjunto de proposições, mas o conectivo, aquilo que liga as proposições, é fundamental para a gente entender o valor lógico daquilo que é dito ou que não é dito. Então temos alguns exemplos aqui. Como já foi dito no vídeo anterior, foi explicado alguns símbolos no vídeo anterior. Então quem não entender algum exemplo aqui, terá que assistir o vídeo anterior para conseguir compreender o que é o P, o chapeuzinho, que, o que, por exemplo. Essas proposições terá que entender. Então vou tentar explicar. É uma continuidade do vídeo anterior, que trata sobre proposições e conectivos lógicos, né? Então aqui nós vamos entender quando que algo, quando é dito, pode ser dito verdadeiro ou quando não é dito verdadeiro aquilo que é falado, né? As proposições que são faladas. Então o primeiro exemplo é a conjunção, né? A conjunção, lembrando já que foi dito também, é quando nós temos duas proposições, né? Proposições compostas quando temos duas ou mais. Nesse caso aqui, quando nós temos duas proposições ligadas pelo E, né? Simbolizado pelo chapéuzinho. Então nós temos P de proposição, primeira proposição, e que. Então nós vamos colocar na tabela verdade. Por que na tabela verdade? Porque é possível que a primeira proposição seja verdadeira e a segunda também seja verdadeira. A primeira seja verdadeira, a segunda falsa. A primeira falsa, a segunda verdadeira, a primeira falsa e a segunda falsa. E aqui nós temos as quatro possibilidades: VV, VF, FV, FF, que estão expostas as possibilidades. A coluna do P, a coluna do Q, expondo o que é verdadeiro e o que é falso, e as linhas que nós vamos tentar agora entender quando o primeiro for verdade e o segundo for verdade, quando o primeiro for verdade e o segundo falso, primeiro falso e o segundo verdade, primeiro falso e o segundo falso, se a conclusão será verdadeira ou se será falsa, certo? Vamos lá então. Imagine uma placa, eu escutei esse exemplo algum tempo atrás, nunca mais esqueci porque achei excelente, um exemplo muito fácil de entender. Imagine uma placa que esteja escrito assim: precisa-se de alguém que fale inglês e fale espanhol. E aí você tem o inglês fala inglês, vamos chamar de P, o E vamos colocar o chapeuzinho, que é o símbolo, e que espanhol, fale espanhol. Então imagine que chega alguém para pegar o emprego lá e o P é verdade e o que também é verdade. Então ele fala inglês e também fala espanhol. E foi dito que precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol. Isso que foi dito aqui é considerado verdade ou é considerado falso? É claro que é considerado verdadeiro, porque se precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol, P é verdade e Q é verdade, então necessariamente a resposta de P e Q será verdade. No entanto, imagine que esteja escrito: precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol. Parece um cara que fala inglês, mas não fala espanhol. Ele serve para o emprego? Não, né? Porque precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol. Então, nesse caso, será falso. Aparece um cara que não sabe falar inglês, mas sabe falar espanhol. Serve para o emprego? Não, né? Porque precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol. Aí aparece um sujeito que não fala inglês nem espanhol. Serve para o emprego? Não, também, porque precisa de alguém que fale inglês e fale espanhol. Então, quando eu falo assim, uma conjunção, duas proposições ligadas pelo E, nós teremos sempre esse valor lógico. Só será verdade quando os dois forem verdade. Então, quando o primeiro for verdadeiro, o segundo verdadeiro, será verdadeiro. Os outros casos será tudo falso. Se você fala uma coisa e outra, necessariamente as duas precisam ser verdade para que aquilo que foi dito possa ser considerado verdadeiro. Aqui eu peguei o mesmo exemplo para falar da disjunção, para tentar observar a diferença entre a conjunção e a disjunção. Imagine lá, precisa de alguém que fale inglês ou, agora nós temos o ou, fala espanhol. Então nós temos o P, ou, Vzinho, lembrando aqui que o ou é simbolizado pelo V, ou que. Nós temos P ou que. Precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol agora. E aqui está a tabela. Sempre essa primeira parte será preenchida da mesma maneira, né? VV, FF, VF, VF. Por quê? Porque nós temos todas as possibilidades de verdade e de falsidade nessas duas proposições. VV, VF, FV ou FF. Tem todas as possibilidades aqui na tabela, sempre nessa ordem também. Então se disse, precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol. E aí aparece o sujeito que fala inglês, também fala espanhol. Serve para o emprego? Claro que serve para o emprego, porque ele fala inglês e também fala espanhol. Precisa de alguém que fale inglês ou espanhol. Então sim, verdade. Isso que foi dito se torna verdadeiro. Aparece o cara que fala inglês, P é verdade, mas Q é falso. Ele serve para o emprego? Não, não serve para o emprego, porque precisa de alguém que fale inglês. Desculpa. Serve para o emprego, porque precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol. Então, nesse caso, olha a diferença para a conjunção. Nesse caso, é verdade, porque precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol. Então, se ele fala inglês, mas não fala espanhol, tudo bem. Precisa de alguém que fale inglês ou espanhol.
O cara não sabe falar inglês, P é F, e Q é V. Ele serve para o emprego? Não. Ele serve também, porque se precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol, e o cara não fala inglês, mas fala espanhol, serve. Precisa de que fale inglês ou fale espanhol. Nesse caso, será considerado verdadeiro também. Aí aparece o sujeito que não fala inglês nem espanhol. E a placa diz, precisa de alguém que fale inglês ou fale espanhol. Então ele não vai servir para o emprego porque precisa de alguém que fale inglês ou espanhol. Lembrar que então no caso da disjunção, quando nós temos duas proposições ligadas pelo ou, só será falso se as duas forem falsas. Sempre será essa resposta de junção, sempre será essa resposta da conjunção, sempre será a mesma resposta. Por isso a importância de nós tentarmos entender que a diferença entre disjunção e conjunção. Aí nós temos a conjunção, a disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é ou, e é simbolizado pelo V, né, com um tracinho embaixo. Então imagine que o pai falou para o menino lá, chega no Natal, falou assim, te darei uma bola, ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Isso que está escrito aqui. Ou um ou outro. Olha a diferença, por isso que é disjunção exclusiva, a diferença para a disjunção. Se você falar uma coisa ou outra, tem um valor lógico. Se você falar ou um ou outro, já tem outro valor lógico. Por se você falar te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, e se você der os dois para o garoto, então P é verdade e Q é verdade, aquilo que foi dito se torna falso. Porque o que foi dito é ou um ou outro. Então, nesse caso, V e V, quando o P é verdade e o Q também é verdade, nós teremos falso. O garoto vai ficar feliz, né, porque ganhou os dois. No entanto, não será considerado verdadeiro aquilo que foi dito. Então, se você fala ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, e o primeiro, o P é verdade, a bola, ele ganhou a bola, mas não ganhou a bicicleta, aquilo que foi dito, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, será considerado verdadeiro, porque ele falou que ou daria uma coisa ou daria outra. Então, se ele der um dos dois, tá ok. O outro é o que não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Você fala, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Ele não deu a bola, mas deu a bicicleta. Aquilo que foi dito continua sendo verdade, porque ele falou que ou daria uma coisa ou daria outra. Então, nesse caso, o valor lógico será verdadeiro. Se ele falou, ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, e ele não deu nenhum dos dois, nesse caso será falso. Por que será falso? Porque ele falou que ou daria uma coisa ou daria outra. Então, uma coisa ou outra teria que ser dado, né? Mas não pode ser que as duas sejam dadas, porque o garoto pode ficar feliz, mas aquilo que foi dito se torna falso. E ao mesmo tempo não dá nenhum dos dois, também se torna falso isso que foi dito. Por isso, disjunção exclusiva, ou um ou outro. Então, quando nós falamos uma coisa ou outra, tem um valor lógico, no caso da disjunção. Se você fala ou um ou outro, já tem outro valor lógico. Nesse caso, vai ser, a resposta vai ser F, V, V e F, conforme aqui as opções de verdade e falsidade. Aqui nós temos a condicional. A condicional é simbolizada pela flechinha, né? Eu peguei um exemplo aqui também que é bem fácil, né? Então cada um pode colocar, se estiver assistindo em outro lugar, a sua própria cidade, o seu próprio estado, para tentar entender isso, né? Aqui eu coloquei exemplo, se nasci em Canoinhas, então sou catarinense. Lembrando que nasci em Canoinhas é P, sou catarinense é Q. E se, então, é simbolizado pela flechinha. Lembrando que P aqui é V e Q também é V. Então vamos supor que realmente eu nasci em Canoinhas, é V, e que realmente eu sou catarinense. Isso que foi dito, se nasci em Canoinhas, então sou catarinense, é considerado verdadeiro ou é considerado falso? É considerado verdadeiro, porque as duas nesse caso são verdade. Realmente nasci em Canoinhas, realmente sou catarinense, então está tudo ok. Segunda, se nasci em Canoinhas, então sou catarinense. Está dizendo que P é verdade, então realmente nasci em Canoinhas, mas não sou catarinense. É possível? Não. Supondo que Canoinhas seja uma cidade de Santa Catarina, necessariamente, se eu nasci em Canoinhas, então necessariamente terei que ser catarinense. Então, se o primeiro for verdadeiro e o segundo for falso, aquilo que foi dito se torna falso. Nós teremos F. Se nasci em Canoinhas, então sou catarinense. Aqui diz que eu não nasci em Canoinhas. P é F. Mas eu sou catarinense. Q é V. É verdade? Sim, pode ser verdade, porque eu posso ter nascido em Mafra, Joinville, Blumenau, enfim, Florianópolis. O fato de eu não ter nascido em Canoinhas não implica dizer que eu não seja catarinense, porque isso continua sendo possível. Então, será verdade. Aqui diz, eu não nasci em Canoinhas, P é falso e Q é falso. Isso que foi dito é verdade ou não é verdade?
sim, continua sendo possível verdade, porque pode ter nascido em Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, em outra cidade e não ser catarinense. Portanto, no caso da condicional, se a primeira for verdadeira, a segunda tem que necessariamente ser verdadeira. Se a primeira for verdadeira e a segunda falsa, aquilo que foi dito se torna falso. Por isso nós temos essa tabela verdade aqui. No caso será falso só se o primeiro for verdadeiro e o segundo falso. Outras possibilidades sempre será verdade aquilo que foi dito. E por fim nós temos a bicondicional. A bicondicional simbolizada pela flechinha para os dois lados. Né? Aqui acabei encostando, acabou apagando. P, a flechinha para os dois lados. Que, então seria, eu peguei o exemplo se sou canoinhense, se, somente se, nasci em Canoinhas. Aí cada um pode pegar da sua cidade para ficar bem mais claro de entender. Então, sou canoinhense, se, somente se, nasci em Canoinhas. Lembrando que também em relação ao vídeo anterior, que o conectivo que liga as duas proposições é o se, somente se. Vamos supor que a proposição P seja verdade e a proposição Q também seja verdade, que eu realmente nasci em sou canoinhense e realmente nasci em Canoinhas. Nesse caso, será verdade, porque eu disse sou canoinhense se, somente se, nasci em Canoinhas. Eu realmente sou canoinhense e realmente nasci em Canoinhas. Então, é verdade isso que foi dito. Vamos supor que o primeiro seja verdadeiro e o segundo seja falso. Então, sou canoinhense se, somente se, nasci em Canoinhas. Está dizendo que eu sou canoinhense, mas não nasci em Canoinhas. Não, é falso nesse caso, porque partindo do princípio que se sou canoinhense, e eu tenho que ter nascido em Canoinhas. Então, se eu não nasci em Canoinhas, então se torna falso aquilo que foi dito. Aqui está dizendo que eu não sou canoinhense, mas nasci em Canoinhas. É possível ser verdade? Também não. Porque nós temos que supor que por isso é bicondicional, por isso a flechinha para os dois lados. Se um for verdade, também tem que ser verdade. Certo? Então, se um é verdadeiro e o outro é falso, isso aqui se torna falso. E a quarta possibilidade, as duas serem falsas, se a primeira é falsa, a segunda também pode ser falsa. Então, se eu não sou canoense, então não nasci em Canoinhas, continua sendo verdade isso que foi dito. Lembrar o seguinte, essa última coluna que foi preenchida aqui é o valor lógico de cada tabela verdade. Né? Isso aqui para quem quer fazer concurso, ou Enem, vestibular, quem quer entender lógico, precisa decorar essas respostas aqui e tentar pensar. É exercício. Nós não temos muito tempo aqui para ficar falando sobre a tabela verdade. Tentei falar rapidamente cada um dos exemplos para a gente saber por que cada um desses valores lógicos tem essa resposta. Suponho que cada um teria que estudar mais, olhar outros exemplos, ler outros exemplos para conseguir entender essa questão da tabela verdade, que é fantástico, eu gosto muito mesmo. Tu consegue raciocinar melhor, entender como que é um argumento é elaborado, a estrutura dele, por que ele é verdade e por que não é verdade. Certo? Agradeço a todos que assistiram, muito obrigado e até a próxima.